aula nós vamos falar sobre os pavios. Meu nome é Danusa e aqui eu ajudo você a ser dona do seu negócio, do seu tempo e do seu dinheiro, empreendendo com velas aromáticas. E o nosso curso é a maior formação em velas e vendas do Brasil. E sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. E você que já está chegando, já comenta aqui de qual cidade e estado você é. Hoje nós vamos falar sobre os pavios. E lembrando que toda terça-feira, à 1h30, a gente tem um encontro marcado aqui para falar sobre esse mundo maravilhoso das velas aromáticas. E para quem está chegando, já coloca aqui nos comentários de qual cidade e estado você é. Ó, temos a Rose, que é do Chile. Seja muito bem-vinda, Rose, de Pernambuco. Temos também aqui de São Paulo, Piracicaba, a Helena, do Rio de Janeiro. E hoje eu tô aqui na minha produção, mas eu não estou fazendo velas. Hoje eu estou separando aqui umas forminhas de wax melts para produzir essa semana. As wax melts, para quem não sabe, elas são uma vela que não vai a pavio, né? Elas são umas pastilhas perfumadas que a gente usa em richô ou difusores elétricos, que é uma tendência também. Olha, temos a Encantada Artesanal, que é de Maringá, Paraná. E antes de eu morar aqui em Santa Catarina, aqui na Serra Catarinense, eu morava em Maringá. Eu morei 6 anos lá. Boa tarde. Seu curso tem para encerar as vendas? Tem. O curso sim é uma formação em velas e vendas. Então você aprende também, além de fazer as velas, você aprende a vender os seus produtos, né? Como iniciar o seu negócio, estratégias de marketing, estratégias de vendas. Também temos um módulo sobre MEI para a hora que você precisar sair da informalidade e querer ter o seu CNPJ até para poder comprar no atacado, tem lá o passo a passo. Então é um curso completo. Mas então agora pega papel e caneta na mão, porque a gente vai falar sobre os pavios. E antes de eu começar a falar e mostrar aqui sobre os pavios para vocês, eu quero falar sobre uma pergunta que me fazem sempre. Eu até abri uma caixinha de perguntas ontem nos meus stories e tinham algumas perguntas me pedindo isso. Qual que é o investimento inicial para começar a trabalhar com velas? E sempre quando me pedem essa pergunta, eu gosto de contar um pouquinho da minha história, como que eu comecei. Porque eu sou formada, minha formação é em moda. Então, antes de eu trabalhar com velas aromáticas, eu tinha uma confecção. E eu gosto de contar essa história porque é muito nítido a diferença da minha confecção para quando eu comecei a trabalhar com velas. Porque na minha confecção, então eu precisei investir em maquinários. E as máquinas de costura, elas não são baratas, né? Tem máquinas de 2 a 5 mil reais. Então eu investi para poder trabalhar com confecção mais de 10 mil reais só em maquinários. Mais os aviamentos, né? As linhas, aviamentos, tecidos. Então foi um investimento bem alto e o retorno demora muito tempo. Toda vez que a gente pensa num negócio, a gente tem que pensar qual que é esse investimento em maquinários, em
em material de apoio que a gente precisa, porque esse é o custo maior, é o que mais demora, porque os insumos ele vai virar um produto e a gente vai vender. Só que os materiais, né, para fabricação, esses sim a gente tem que pagar com as vendas. Então, quando eu comecei na minha confecção, eu investi mais de 10 mil em maquinários. Quando eu comecei, né, decidi fechar a minha confecção, foi em 2018. Eu fechei minha confecção, vendi ela, e em 2020 eu decidi trabalhar com velas. Eu fiquei assim numa felicidade, porque o material de apoio que a gente precisa é muito, é pouco, né? A gente precisa de um termômetro, uma panela, um soprador térmico, uma colher, um becker. Então é muito mais baixo esse investimento e a gente pode investir muito mais em insumos que vai virar produto e que a gente vai vender eles. Então aqui eu até trouxe algumas dicas para vocês, né, para você começar o seu negócio. Então, na época, lá em 2020, quando eu comecei a empreender com velas, eu só tinha R$300 e foi aquilo que eu comecei, né? R$300 investindo ali para comprar os materiais de apoio, para comprar os materiais de insumo, produzir as velas e os rótulos. Era o que eu tinha e eu fui com isso mesmo. Tomei essa decisão e fui. Então, assim, hoje em dia, diferente lá de 2020, eu errei muito, fiz muita coisa errada, perdi muito cliente por não entender sobre velas. Depois que eu fui me especializar nisso para chegar à vela perfeita, então hoje, o que eu indicaria? 3 passos aqui importantes. O primeiro é se torne especialista naquilo que você está trabalhando. Muita gente fala, né? O mercado já está cheio, o mercado está saturado, mas de poucos profissionais bons e poucos profissionais que realmente entendem daquilo que eles estão fazendo. Então a gente vê em outras redes sociais o quanto as pessoas estão cometendo erros ao trabalhar com velas. E as pessoas que consomem velas, elas já entendem bastante disso, elas já entendem de velas também e elas querem produtos de qualidade. Então, por isso, se torne especialista. Depois, invista menos possível em material de apoio. Então, aqui, qual que é o material de apoio, né? É o soprador, é a panela, é o termômetro. Aqui, comece investindo o menos possível. Depois, você vai investindo cada vez mais nesses produtos. Então, quando eu comecei com um termômetro culinário que eu paguei menos de R$20, com uma panelinha só. Comecei sem o soprador térmico, eu usava o secador de cabelo. E depois que o meu negócio começou, que eu comecei a vender velas, que começou a me dar um retorno, eu fui investindo. Cada vez mais investi soprador térmico, em várias panelas, no panelão, mas eu fui investindo aos poucos. Então, invista o menos possível em material de apoio e invista mais em insumos. Mas aqui eu dou uma dica riquíssima que eu falo para os alunos lá dentro do curso. Comecem com 3 aromas. Tá? Comecem com apenas 3 aromas, no máximo 2 frascos, ou se você quer trabalhar com velas de desmolde também, começa com um frasco, uma de desmolde, ou 2 modelos de desmolde, mas quanto mais produtos, mais linhas você tiver, quanto mais tamanhos de frasco você trabalhar, mais investimento você tem que ter em estoque, mais investimento para fazer os testes de pavio você vai ter que ter. Então já comece fazendo isso. 3 essências, 2 tamanhos de frascos
ou um molde, um frasco. Eu ensino os alunos lá dentro do método Viver de Velas a estratégia de lançamento, para eles irem lançando depois aos poucos. E isso dá um retorno bem legal, porque as pessoas adoram novidades. Então é uma dica aqui de ouro para vocês, né? Comecem com pouco e depois você vai lançando. Então tudo isso aqui, você pode começar sim o seu negócio investindo ainda em rótulos. Lá dentro do curso também eu falo sobre os erros que eu cometi com embalagem para que vocês não cometam, né? Como escolher a embalagem correta, como evitar desperdício, como pensar em escala, porque tem isso também, às vezes a gente pensa em algo muito bonito, mas depois que começa a escalar o nosso negócio, fica inviável de tempo e financeiramente. Então tudo isso eu explico lá dentro do curso. Então, mais ou menos com tudo isso, com R$1.000 dá para você começar. Ah, Danusa, mas eu tenho mais do que isso, eu quero começar com tudo. Uma vez um professor meu me falou isso e é uma coisa que eu levo para mim. Às vezes, ele falou bem assim, tem mais chance de uma pessoa que começa do zero criar um grande negócio do que uma pessoa que tenha R$1 milhão. Porque provavelmente a pessoa que tem muito dinheiro, ela acaba quebrando. Porque daí já quer começar com tudo, quer fazer tudo, e a gente precisa desse tempo para também sentindo a aprovação dos nossos clientes. Então a gente começa com pouco, vai vendo o que nossos clientes pedem, o que eles querem. Então sempre quem vai validar os nossos produtos é os nossos clientes. Então agora já passei aqui para vocês essas dicas riquíssimas de como iniciar o seu negócio. Então peguem papel e caneta na mão, porque agora eu vou falar dos pavios. Eu tenho certeza que essa aula foi muito esperada aqui por vocês. Então eu trouxe aqui alguns tipos de pavio. Vou começar a falar dos pavios de madeira. Eu trouxe minhas caixas aqui de pavio que eu organizei esses dias, tudo em caixa por tamanho, bem bonitinho. Vou pegar aqui o pavio de madeira. Esses pavios aqui, eles são assim, eles vêm por lâminas, tá? Eu gosto bastante dele. Eu acho que ele tem bem esse clima de frio, inverno, porém, eu sempre indico para os alunos não começarem por ele, porque esses pavios, eles são um pouco mais difícil de trabalhar com ele, precisa fazer muitos testes. Tem até algumas alunas que falam, prof, comprei pavio, ele veio lascadinho, ele veio meio quebrado, então tem que tomar muito cuidado. Então se você quer trabalhar com o pavio de madeira, pesquise bastante fornecedor, tá? Procure um bom fornecedor do pavio de madeira para que não tenha problema e também não fique mudando depois tanto de fornecedores. Porque tem alguns até que eu já comprei vários fornecedores, cada vez ele vem diferente. Esse pavio a gente compra ele aqui pelo diâmetro dele. Então esse aqui é de aqui pela largura, ele é de 1,20 centímetros. Isso, 1,25 centímetros. 12,5, 1,25. Ele tem vários tamanhos, tem de 1,5 centímetro, tem de 1 centímetro. Cada centímetro é para um diâmetro, um determinado diâmetro de frasco. Aí nós temos aqui esse outro pavio. Esse pavio aqui, ele é o pavio duro. Ele já vem assim prontinho, se compra ele assim, com o ilió já prontinho para você usar. Porém, né, como ele é duro, ele já vem mergulhado na parafina. Esse pavio aqui, ele não é indicado para ceras 100% livres de parafina. Porque como ele já é parafinado,
né, e você for usar uma cera, né, uma cera de coco, uma cera de palma, uma cera de soja, que é 100% livre de parafina, e você coloca esse tipo de pavio, a sua vela, ela já não é uma vela 100% livre de parafina. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Esse pavio, ele é indicado para Ecomix de soja, que ela contém uma porcentagem de parafina, e é para as parafinas. Depois nós temos um outro tipo de pavio aqui, pegar, que é o 100% natural, 100% algodão. E aí eu trouxe aqui dois fabricantes diferentes. Os dois são pavios 100% de algodão, porém são fabricantes diferentes. Esse aqui, ele é um pouquinho mais amarelado. Esse aqui a gente compra em algumas lojas por tamanho, então essa é a diferença desses dois. Esse aqui, algumas lojas vendem por tamanho, pequeno, médio, extra médio, grosso, extra grosso, chumbo. E esse aqui, mais branquinho, a gente compra por códigos. Então ele tem o código lá, A mais um número, B mais um número, C mais um número. Então, os A, eles são achatados. Eles são aqueles mais achatadinhos. Os B e os C, eles são mais redondos. Vamos dizer assim, o B seria um médio e extra médio. Os C seriam para frascos com diâmetros maiores. Lembrando que o pavio, quanto maior ele for, maior vai ser a chama e maior ele vai queimar ali o diâmetro dele. Quanto menor vai ser a chama, mais pequeno a chama e menor vai queimar ali o diâmetro da vela. Lá dentro do curso, a gente passa os 4 passos para escolher o pavio correto. Também eu passo uma lista de queima de cada diâmetro de frasco para o pavio correto. Então, essa aqui seria a diferença desses dois pavios. Eu gosto dos dois. Esse aqui, ele é mais durinho. E também eles não vêm mergulhados, né? Eles não vêm encerados, eles vêm natural assim. Então, esse aqui, ele é mais firme, mais durinho. E esse, ele tem um pouco mais de trama, menos trama. Então, ele vem um pouquinho mais... Ele é um pouquinho mais não tão duro assim, mais mole. Então, essa aqui é a diferença desses dois pavios. Lembrando também que tudo que a gente adiciona dentro da nossa vela muda o comportamento do pavio. E a essência, ela também pode mudar esse comportamento. Tudo certo até aqui? E que muita gente está chegando agora, a gente está falando sobre os pavios. Apresentei aqui os 3 tipos de pavios, né? O pavio de madeira, o pavio que ele já é duro, que já vem mergulhado na parafina, e os pavios 100% de algodão. Esses aqui, eles são indicados, então, para velas 100% para ceras 100% livres de parafina, como a cera de coco, a cera de palma, cera 100% soja. Minha vela não dura 30 minutos acesa, então provavelmente é algum problema com o pavio, tá? Depende muito do tamanho ali do frasco que você tá usando. Então tem que analisar um pouco aí o que está acontecendo, que ela está apagando. Então, alguma dúvida aqui, Priscila, quantos centímetros tem esses pavios? Esses pavios aqui a gente compra ou por... esses aqui vieram 5 metros, mas a gente também tem os rolos, né? Eu sempre indico lá dentro do curso para os alunos, aqui ó, uma dica de ouro para vocês. Comecem comprando
pouco. Depois comprem o rolo, né? Testem ali, comprem no máximo 5 metros. Tá? Tem lojas que vendem menos, menos que 5 metros, então compre menos, teste e depois compre os rolos, porque os rolos são mais baratos. Esse aqui eu não sei quantos centímetros, eu acho que é 30 centímetros que ele tem. Depois você pode cortar e aproveitar o resto e colocar um outro ilhós. Qual é a diferença de pavio com fio de cobre? Então eu até tenho aqui o pavio com fio de cobre. O fio de cobre, ele queima mais lentamente. Deixa eu pegar ele aqui. Esse aqui tá todo quebrado. O pavio com fio de cobre, ele queima mais lentamente e ele é indicado para velas com parafinas. Então, como eu não trabalho com parafinas, eu trabalho só com a Ecomix, eu não uso ele. (100% algodão, precisa encerar? Eu gosto sim que insere ele, eu insero nas minhas produções. Então, essa foi nossa aula aqui para eu apresentar aqui um pouco sobre os pavios para vocês. Então, lembrando que toda terça-feira a gente tem uma aula nova para falar sobre esse mundo maravilhoso das velas aromáticas. Se vocês ficarem com alguma dúvida, lá nos meus stories, diariamente a gente está abrindo caixinhas de perguntas para responder as dúvidas. Então, até a próxima aula.